você abrisse a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? Vamos lá. Faço-vos, porém... Cadê você? De novo. 1, 2, 3... Desculpa. Capítulo 1, versículo 11. Tinha alguma coisa de errado, né? É que eu estou um pouco lento, mas não esquenta, não. Gálatas, capítulo 1, de 11 a 24. Vamos lá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Não precisa abrir, mas em Colossenses, no capítulo 4, versículo 17, Paulo faz a seguinte recomendação. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença e o nosso coração e a nossa mente estão atentas a receber tudo aquilo que é o teu querer e a tua vontade para nós nesta manhã. Fala conosco, revela a tua palavra, revela os teus propósitos, o teu querer, abençoa as nossas vidas, nos fortalece, nos inspira, nos ensina, que o teu Espírito Santo encontre em nós total liberdade para receber o teu ensinamento. E nós já te agradecemos desde já por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Olha, a Madre Teresa de Calcutá, ela foi perguntada o seguinte, se a senhora pudesse mudar a igreja, o que a senhora mudaria na igreja? E ela respondeu o seguinte, eu mudaria a mim mesma. Sabe as palavras, não é? Ela mudaria a ela mesma. Todos nós, ao olharmos a igreja, nós temos um senso crítico. Nós temos um senso que examina as coisas. Nós temos uma capacidade de raciocinar e temos uma capacidade de estabelecer um raciocínio e de ter uma compreensão daquilo que nós vemos e observamos, não é isso? Nós temos essa capacidade. Em se tratando de igreja, muitas vezes nós nos enganamos. Porque, realmente, a igreja é o que a Bíblia diz que ela é. Ela é um corpo. Ela é um organismo vivo. Ela é formada por muitas pessoas, porém, ainda que formada por muitas pessoas, ela é um só corpo, o corpo de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na face da terra. Nós somos representantes do Senhor aqui na face da terra. Existe a igreja universal, a igreja global do Senhor Jesus, e existem as igrejas locais. Então, aqui, nesse bairro, para essa localidade, para as pessoas que conhecem você e sabem de onde você é, para os vizinhos aqui ao lado, nós todos
falamos e agimos em nome da igreja do Senhor. Amém? Tudo que nós fazemos, tudo que nós passamos para os outros, nós fazemos e passamos para os outros e eles percebem como igreja de Deus. Isso acontece, é fácil da gente identificar quando uma igreja qualquer faz alguma coisa assim um pouco estranha e os comentários, eles não são daquela igreja, os comentários são feitos à igreja do Senhor. Está vendo os crentes? Está vendo esse pessoal que diz que é crente, que é Bíblia, que é isso, que é aquilo? Quer dizer, então tudo cai na conta da igreja do Senhor. E na igreja local é a mesma coisa. Qualquer coisa que nós façamos, ela vai repercutir não só na vida daquele indivíduo, mas no corpo todo. Então é sábia a resposta da Madre Teresa, quando ela diz que, olha, o que nós temos que mudar? Se você entende que alguma mudança precisa acontecer, essa mudança ela precisa ser operada primeiramente em você, porque você é a igreja. Amém? Consegue entender? Agora, para que você viva esse corpo, cumprindo aqueles que são os propósitos de Deus, e eu quero lembrar a todos vocês que esse ano para nós é o ano da frutificação. Nós nos propusemos, diante de uma palavra do Senhor, a esse ano dar fruto. E esse fruto, nós temos fruto variado aqui. Não é? Nós não temos só fruto de almas, nós temos fruto também do Espírito, que são ministrados a cada um de nós somos tratados, aquele processo de santificação gera em nós o fruto do Espírito. Então, é importante que a gente entenda que, para frutificar, eu preciso ser uma árvore sadia. Né? E para ser essa árvore sadia, a palavra de Deus diz que nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, nós temos que amadurecer espiritualmente, temos que deixar certas coisas, temos que tomar decisões e temos que mudar a nós mesmos, ou nos permitir ser mudados pelo Espírito Santo que habita em nós. Tá certo? Como é que eu posso crescer junto com a igreja? Como é que eu posso amar? Porque a missão da igreja é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, a nossa comunhão vertical, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que fazer algumas coisas. Primeiro, entender que quando a gente fala de igreja, a gente está falando de algo sobrenatural. Não é um clube, não é uma empresa, não é uma escola, não é um lugar onde a gente vai para ter um convívio social, embora nós tenhamos um convívio social, mas é algo sobrenatural. Quando nós lemos aqui, logo no versículo 11, Paulo fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem, é sobrenatural. Não é de origem humana, a fonte não é o homem, a fonte é Deus. É esse evangelho que nos alcançou, é esse evangelho que é aquela espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e nos toca, e nos muda, e nos transforma. Esse é o evangelho. Então, primeira coisa, a fonte não é humana, a fonte é sobrenatural. Então, a igreja é algo que vem de Deus, é um movimento divino e sobrenatural. A igreja é o evangelho em ação. A igreja é o evangelho vivenciado, não é só letra. Quem pode dizer amém? Amém? Então, se você quer amar a igreja e crescer junto com a igreja, você tem que entender que a igreja é sobrenatural. Diga, sobrenatural. Amém? Outra coisa que a gente tem que aprender é que a gente aprende com as experiências espirituais que nós adquirimos. Nós crescemos através de experiências que a gente vive, e não experiências humanas, mas experiências espirituais. Tá certo? No versículo 12 ele diz assim, porque eu não o recebi, versículo 12, não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação
de Jesus Cristo. Olha, certamente Paulo ouviu os judeus pregando, ele ouviu lá os apóstolos pregando. Mas ele teve uma revelação pessoal do Senhor, não é isso? É importante que você entenda que você não vai aprender ou viver espiritualmente apenas por livro, por ensinamento. Não, você vai ter que vivenciar esses ensinamentos. Uma das coisas que a gente pede para os líderes de PGs trabalharem é a questão da aplicação da palavra na vivência, no dia a dia. Não é? No tempo que a gente lida com os outros, nós, na verdade, nós só vamos aprender verdadeiramente a vida espiritual tendo uma experiência com Deus, convivendo com Ele, tendo um contato com Ele, diretamente com Ele e através da sua revelação. Com o estudo, com os livros, você adquire o conhecimento, mas a experiência, ela advém da vivência desse conhecimento, quando você aplica esse conhecimento na prática. Então, primeiro, se você quer crescer junto com a igreja, tem que entender que a igreja não é natural, é sobrenatural. Segundo, você precisa valorizar o aprendizado que você tem por meio das experiências espirituais que você vive. Porque, com certeza, Deus vai te conduzir, através do Espírito, a você a vivenciar essas experiências. Amém? Amém. Então, quando você passa por alguma situação na vida, você tem todos os meios naturais para você recorrer. Mas, antes de todos eles, você tem o sobrenatural. Então, se eu estou doente, se eu estou enfermo, ou se um filho meu está enfermo, eu posso orar por esse filho, eu posso, crendo pela fé, eu posso interceder por ele, e esse menino ou essa menina pode ser curada, e isso vai se transformar numa experiência espiritual. Se você estiver debaixo de uma ameaça, eu canso de ouvir testemunhos de pessoas que estavam num ambiente que foi assaltado e aquela pessoa foi preservada. Pessoas que um assaltante deu um tiro na arma e o tiro pipocou, não saiu da arma. Mas também vi pessoas passar por situações em que foram atingidas, mas Deus, com seu poder, preservou as suas vidas. Então, são muitas experiências espirituais e a gente tem que valorizar isso. Em terceiro lugar, a gente tem que deixar de lado a religiosidade. Esse é um dos grandes perigos na igreja hoje, a gente se tornar religioso. A gente se habituar a sair domingo de manhã, se arrumar, se vestir de crente e vir para a igreja. E aqui a gente ouve hinos, vê as criancinhas recebendo o certificado, é tudo lindo. E é maravilhoso. E você ouve uma palavra, e essa palavra muitas vezes, ela enche o teu ego, ela te fortalece. É tudo muito bom, mas sem a vivência isso não tem valor nenhum. Se você não vive o Evangelho, você não vive a igreja. Você não participa da igreja. Porque não existe Evangelho sem Jesus. Não existe Evangelho que não seja sobrenatural. Precisa ser sobrenatural. Versículos 13 e 14 diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso de quê? Das tradições de meus pais. Quando eu era pequeno, eu sou filho de português, tinha uma igreja perto da nossa casa, uma igreja católica. Os nossos pais automaticamente nos conduziram ali aos primeiros passos na igreja católica. Eles me levavam todo domingo à missa. Eles me fizeram estudar um catecismo, fazer primeira comunhão. E eu seguia a tradição dos meus pais. Depois que eu cresci, mesmo durante muito tempo, quando jovem, eu ainda seguia aquelas tradições. Por quê? Eu recebi por tradição. Mas isso é religiosidade, isso não salva ninguém. Isso não muda ninguém. João Wesley, ele diz o seguinte: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. O que faz de um cristão é nascer de novo, é ter uma experiência de salvação, é ter uma experiência de transformação, de nova vida, de nova criatura.
Porque senão nós vamos ser apenas assistentes, vamos ser apenas simpatizantes, pessoas que acham legal. Aquilo que você produz para você mesmo só gera orgulho. Então, se você é zeloso em cumprir uma série de regras, mas faz isso só para orgulho pessoal, isso não tem valor nenhum. Então, nós como igreja, o desejo do Senhor, e eu vejo isso para a nossa igreja aqui, que o que Deus quer fazer aqui no nosso meio é que cada um de nós cresça a cada dia, cada um de nós o conheça de perto, cada um de nós tenha uma intimidade com o Senhor, cada um de nós seja um transportador do cheiro e do perfume de Cristo aonde nós estivermos. Deus quer fazer de cada um de nós abençoadores, pessoas que abençoam, pessoas que chegam num lugar e impõem a mão sobre alguém e oram sobre aquela pessoa. Pessoas que chegam em algum lugar e têm sempre uma palavra viva, uma palavra de poder, uma palavra temperada, sábia, para abençoar a vida das pessoas. Deus quer fazer isso conosco, igreja do Senhor. Deus quer fazer isso com você e comigo. Em quarto lugar, nós temos que valorizar o chamado de Deus. Quantos aqui sabem, entendem que foram chamados por Deus? Amém? Todos nós fomos chamados por Deus. Eu vos escolhi a vós. Não é isso? Para que vocês vão, né? E deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Não é isso? Então, nós fomos escolhidos. Você tem um chamado como igreja do Senhor. Você não veio para a igreja simplesmente ao acaso. Deus tem um plano, um propósito na tua vida, e Ele, ao revelar o Evangelho, e ao falar ao teu coração, e quando você responde sim, quando você entrega a sua vida, Ele já tem todo um projeto para a tua vida. Mas, acima de tudo, Ele vê em você um soldado, mais um militante, mais um homem, mais um ser humano que vai estar à frente do exército de Deus para falar do amor de Deus, para abençoar vidas. Valorize o seu chamado. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Eu louvo a Deus porque fui separado antes de eu nascer. No ventre da minha mãe, católica lá, tradicional, religiosa, Deus plantou uma semente e naquela semente Ele falou, esse menino aqui vai conhecer a minha palavra. Ele vai ouvir, ele vai crer, ele vai ser alguém, vai ser uma bênção na minha obra. Deus fez isso com você também. Quando você estava no ventre da tua mãe, talvez os seus pais não conheciam a Cristo, não tinham nenhuma experiência com Deus, mas Deus já tinha chamado você no ventre do seu pai, no ventre da sua mãe, antes de você nascer. Amém? Glória a Deus. Você foi chamado por Deus, um chamado sobrenatural. Você tem um chamado para a vida, para seguir a Jesus, para servir e para transformar. Você foi transformado por Cristo para transformar outras pessoas, para transformar o ambiente onde o Senhor te colocar. Dentro da igreja, todos nós somos ministros. Todos nós ministramos, servimos na obra de Deus, servimos na casa do Senhor. Fora da igreja, nós somos missionários, evangelistas. Não é isso, Rubens? É hoje que vai ter evangelismo? Aproveitar aqui que eu não anunciei. Hoje, às 16h, nós vamos ter evangelismo. Isso é com o Rubens. Rubens é que cuida disso. Não, meu irmão, o Rubens está só à frente. Isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos que começar a assumir as nossas responsabilidades e não achar que são alguns que têm aquele compromisso. Não, mas eu já canto no coral. Não, eu toco. Eu estou já no... Eu sou da intercessão. Meu irmão, você pode ser do que for, mas você é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem uma missão precípua. Você foi chamado para falar de Jesus, para ser uma testemunha, para ser um missionário. Amém? E em todo tempo, nós como igreja somos adoradores do Senhor. Aonde nós estivermos, seja evangelizando lá fora, seja dentro da igreja, nós somos adoradores. Fomos chamados para adorar.
Fomos chamados para obedecer a Deus, agradar a Deus, alegrar o coração de Deus. Quem foi chamado para isso, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para que você seja um missionário. Deus te chamou para servi-lo. E Deus te chamou, acima de tudo, para adorá-lo. Tudo quanto vocês fizerem, façam para a glória do Senhor, para louvor do vosso Deus. E para Deus não pode ser coisa pouca, não. Tem que ser o melhor. Talvez não seja muito, mas tem que ser o teu melhor. Porque se você der o teu melhor, o Senhor vai aumentar, meu irmão. Ele vai tocar em você e vai multiplicar o teu dom e o teu talento, e você vai ser uma bênção na obra de Deus. Amém? Em quinto lugar, você precisa, isso hoje em dia é muito sério, você precisa manter o foco na missão da igreja e não nas suas necessidades. Sabe, às vezes dá a impressão que a igreja é um povo miserável, é um povo pedinte, como essas pessoas que andam pela rua aí. A impressão, às vezes, que se tem em muitas igrejas. Não é? Porque muitas pessoas vêm servir a Deus ou entregam a sua vida a Cristo, como eu falei aqui, só com as mãos estendidas. É como se fossem pessoas que não têm nada, estão sempre muito sedentas, precisam sempre de mais e mais. Claro que nós temos necessidades, mas nós somos igreja do Senhor. Há uma promessa de prosperidade, há uma promessa de bênção sobre a tua vida. Então, se você é um servo de Deus, e se você tem prazer em obedecer a Deus e agradar a Deus, as bênçãos vão te seguir. E você vai receber bênção. Nós vamos orar aqui para você receber bênção. Mas a missão da igreja, a princípio a missão da igreja não é essa. Não é isso? O foco é outro. Versículos 16 e 17 dizem assim: revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo, ele está dizendo o seguinte: ele não foi para Jerusalém, diretamente para Jerusalém, onde era o centro, onde os apóstolos estavam. Ele foi direto para a missão. Tão logo ele teve um encontro com o Senhor, ele foi para Damasco, Ananias foi lá, orou por ele, imediatamente ele focou a sua vida em pregar o evangelho para os gentios. Foi esse o chamado que Deus deu a Paulo. E ele foi para a missão na Arábia e depois ele volta de novo para a Síria. Ele foi para Pedreira. Ele não foi para a zona de conforto, ele não foi se regalar em Jerusalém, chegar lá, não, olha, eu sou Paulo, sou famoso, eu sou ex-perseguidor. A igreja gosta desse negócio de ex, né? O cara é ex isso, ex aquilo outro, dá um puto, o cara fica 55 minutos exaltando o diabo e fala em 5 minutos que Deus fez na vida dele. Paulo não chegou lá dizendo, eu sou aquele cara, o ex-perseguidor da igreja, aquela pessoa que vivia lá arrastando os cristãos e levando, jogando em cadeias. Não, Paulo foi pregar o evangelho. Então você tem um chamado e você tem que manter o foco na missão. Todos nós temos a missão de falar de Jesus. Então vem aí os PGs e na semana que antecede os PGs vai ter uma reunião. E nessa reunião, cada pessoa que participa do PG vai orar a Deus, vai convidar uma pessoa não crente para participar dessa festinha do grupo. E aí o líder, né, vai chegar para esse povo e vai convidar esse povo a participar dessas 6 semanas estudando sobre perdão. Que tema maravilhoso, né? Porque o perdão é algo que hoje ninguém está disposto a dar. Então, quando você começa a comparar o mal que as pessoas te fizeram, né, para não merecer o perdão, e você começa a ver se você merecia o perdão de Jesus, quando você traça esse paralelo, você chega à seguinte conclusão: espera aí, meu irmão, eu fui muito, muito pior que isso e Jesus se entregou na cruz, morreu no meu lugar e me perdoou. Isso é bom para você ganhar almas. Mostrar para a pessoa que, independente do tamanho do seu pecado, o amor de Deus cobre tudo isso. Falar de Deus. Então, querido, mantenha o foco
na missão e não nas necessidades. Né? Você está aqui para servir, não para ser servido. Jesus disse isso lá em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele veio para servir e não para ser servido. Amém? Um compositor cristão, Joel Houston, ele disse o seguinte: a igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades. Nós existimos como igreja para satisfazer as necessidades dos outros. Você já foi um necessitado, meu irmão. Agora você é um servo de Deus. Agora você tem para dar. Agora Deus colocou sobre a tua vida uma unção. Você pode abençoar pessoas. Você pode abençoar amigos, irmãos, parentes. Você pode abençoar. Amém? Sexto, tudo tem um tempo certo. Você precisa entender isso. Para tudo há um tempo. Isso é bom aqui para você. Você que está evangelizando alguém em casa e fica ali o dia inteiro, Jesus, 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 enchendo a paciência da pessoa, você tem que entender que a obra é do Espírito. Você tem que falar. Mas não pode ser chato. Porque não é por convencimento humano também. Senão seria fácil. Não é? Essa pessoa, por isso que a igreja está cheia de pessoas não convertidas, pessoas convencidas. Não é isso? Porque a verdadeira conversão ela é produzida pelo Espírito Santo. Aí sim a pessoa vai ter um encontro com Deus. Senão, eu vou lá, pô, eu sou amigo do Elias, pô, ficar ali na igreja dele e tal, vou fingir que sou crente. E fica. E tem muita gente boa na igreja que nunca teve uma experiência de novo nascimento. Não é isso? Então, meu irmão, tudo tem um tempo certo, tá? Versículos 18 e 19 diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Depois de 3 anos é que ele foi para Jerusalém. Tem obreiro que só quer saber de ir para Jerusalém, né, meu irmão? Tudo tem um tempo. E aí eu quero falar sobre o chamado, né? Porque tem gente que fica agoniado porque tem um chamado de Deus. Eu tenho um chamado de Deus. Eu estou aqui nessa igreja e eu estou morrendo aqui porque o meu chamado, eu tenho um chamado. E a pessoa quer impor o chamado de qualquer maneira. Está errado. Se você tem um chamado de Deus, ninguém pode tirar o teu chamado, meu irmão. O que você tem que fazer é ser paciente. Esperar o tempo certo. Enquanto você espera, obedeça. Enquanto você espera, seja fiel. Seja fiel no pouco, porque um dia Deus vai te colocar sobre o muito. Ah, mas eu tenho um chamado disso. Tem? Então aguarde. Porque não há homem, não há autoridade, não há potestade que possa interferir no plano de Deus. Tu tem um tempo. Tu tem uma hora. Tá certo? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho 20 anos de ministério, mas eu vou dizer, há 25 anos atrás, eu nunca, jamais, de jeito nenhum, imaginaria que um dia ia ser um pastor. Hoje eu sou um pastor. Sinceramente, nunca imaginei um negócio desse. Nunca imaginei. Talvez você está aí e o teu coração está fervendo, Deus já revelou a você. Meu irmão, fica na tua. Davi foi ungido rei, quantos anos depois ele foi reinar? 15 anos, né? 15 anos depois. Ficou lá quietinho, primeiro cuidando das ovelhas do pai. Voltou para o trabalhinho dele lá e ficou. No momento certo, na hora certa, no momento de Deus, Deus o levantou. Então, meu irmão, faça isso. Outra coisa, seja íntegro. Versículo 20. Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Toca na boca assim. Ora aí, Espírito, Senhor, santifica os meus lábios. Santifica, ensaboa tudo aqui, Jesus. Limpa. Não minto. Integridade é outro item em falta nos dias de hoje. Integridade. Fale a verdade, sabe por quê? Porque senão a mentira vai revelar quem você é, meu irmão. Vai chegar a hora. Então, fale a verdade, tá certo? Outra coisa importante. Esteja disponível para servir e para abraçar novos desafios.
Ah, mas eu gosto tanto aqui. Mas eu gosto da escola dominical, eu já estou afiliado aqui, eu gosto de dar aula para adolescente, né? Eu gosto de fazer isso e aquilo, meu irmão, mas espera aí. Você agora, eu estou precisando de você agora, não é na escola dominical, estou precisando de você agora para dirigir o coro da igreja, vamos dizer assim. Estou precisando de você agora para auxiliar um trabalho que vai começar. Aí a pessoa fica ali, não, eu quero ficar aqui. Tem um ditado que diz assim, quem não arrisca, não petisca. Na vida profissional, se você tem medo de assumir novas funções, você nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Eu me lembro, até hoje, uma conversa que o meu filho teve comigo. Ele me chamou e falou assim, pai, eu estou com uma proposta lá no meu emprego disso. Se eu for, eu vou ganhar mais. Mas aí, também tem o seguinte, eu vou ganhar mais, mas isso. É isso mesmo. Vai lá e encara, meu irmão. Porque se você disser não, ferrou. Você já deu ruim, quer dizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você disser sim e tiver coragem, você vai viver o melhor. Na vida espiritual, é assim. Às vezes Deus te coloca num lugar, você pensa que aquilo ali é pouca coisa. Ou então você se acomoda numa posição e acha que, bom, agora eu vou ficar aqui. Façamos aqui uma tenda, 2 tendas, 3 tendas e vamos ficar aqui. Mas Deus tem algo muito maior. E às vezes você deixa de viver o maior. Porque você se apegou a uma coisa um pouco menor. Tá certo? Então, diante do desconhecido, você estará aprovado para ir ao perto e reconhecido. Às vezes o seu trabalho é um trabalho pequenininho, escondido, ninguém vê, ninguém nota, mas Deus nota. Daqui a pouco você vai ser conhecido, meu irmão. Daqui a pouco, que a Bíblia diz que o Senhor, ele abate, né, os orgulhosos, não é isso? Mas ele dá graça aos humildes. Então você vai contar com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Procure dar um testemunho transformador, meu irmão. Testemunho de vida que inspire. Um testemunho de vida que toque o coração das outras pessoas, que fale através dos seus gestos quem você é. Versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, né? Desculpa, versículo 22 e 23. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Procure dar um bom testemunho, um testemunho que fale do amor de Deus. Um testemunho fala mais do que 1000 palavras. Você pode ser muito bom, ter boa oratória, você pode conhecer a Bíblia toda, mas se você não vive a palavra, nada disso vai ter valor. Pelo contrário, vai ser prejuízo para o Evangelho. Que aí alguém vai olhar lá de fora e vai falar, quem é esse camarada aí? Que é isso? Que nada, ele fala tudo isso aí, mas não é nada disso. Agora, o sujeito não fala nada, mas ele é irrepreensível. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa correta. A palavra dele é sim, sim, não, não. Se ele tem que pegar algum dinheiro, ele não vai pegar, né? Mas se tiver que pegar algum dinheiro com alguém, ele vai lá e cumpre seu compromisso. Não é enrolão, não é um 71. Não fica passando cheque sem fundo, não envolve os outros em tramóia. Tem uns irmãos que só Jesus, tem que orar por eles. Sujeito 171, meu irmão. Como é que é? Qualificado. Qualificado, 171 qualificado, né? Tá certo. Então, procure dar um testemunho de alguém transformado. O que mais atrai a pessoa na igreja são vidas transformadas. Pessoas que foram transformadas, que foram mudadas. E para terminar, fique em pé. Leve pessoas para Deus. Encaminhe pessoas para o Senhor. Versículo 24 diz assim, e glorificavam a Deus a meu respeito. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Então, Deus tem nos dado um ministério. Quem crê nisso? Eu queria que você amasse a sua igreja. Queria que você amasse o Senhor. Que você aproveitasse esse tempo que nós estamos vivendo, né? Que você leve outras pessoas a glorificarem a Deus. Tá certo? Que você leve outras pessoas a buscarem ao Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim para ele, cumpre fielmente, plenamente o teu ministério. Você tem um ministério, fala para o teu irmão aí. Você tem um ministério.
que eu tenho para falar para vocês não é novo. Não é, como diz Jesus, como diz o próprio Paulo, ou João, né? João diz assim, não dou para vocês um novo mandamento. O mandamento é o mesmo. Que vocês amem a Deus. Que vocês amem a palavra do Senhor. E amando a Deus, que vocês cumpram a palavra do Senhor. Procurem alinhar a vida de vocês à palavra de Deus, e o Espírito Santo que habita em vocês, ele será o animador, aquele que vai te fortalecer, aquele que vai te conduzir, aquele que vai te levar a viver plenamente a palavra de Deus e a vencer o mal. Tá? Seja um seguidor de Cristo. Ame a Deus e as pessoas. Ame a igreja. Só vamos mudar o mundo, só vamos mudar a nossa realidade se nós amarmos as pessoas. Se nós vencermos o nosso comodismo, a nossa inércia, se nós nos habilitarmos a fazer a obra de Deus. Você é a sua igreja. Olha para o lado aí. Essa pessoa aí, fala para ela, você é a fé para todos, minha irmã. Amém? Esteja em paz com Deus, com seus irmãos, e aí a igreja vai crescer de forma saudável, como está escrito em Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse é o crescimento que interessa. É um crescimento qualitativo, é um crescimento completo, não por parte, né? A nossa igreja não pode crescer, só alguns membros crescerem, outros ficarem ali parados. Não, meu irmão, aproveita essa onda. Aproveita essa onda e cresce junto. Aproveita essa onda e se lança. Às vezes você não tem muita força, e aí é que está a importância da comunhão. Que às vezes você não tem muita força, mas ao teu lado está um irmão ali te encorajando. Vai, meu irmão, em nome de Jesus, vamos lá, vamos junto, vamos trabalhar, vamos servir a Deus, vamos abrir o nosso coração. E Deus vai te abençoando. E quando, é que nem aquela história, né? O Brasil ganha a Copa do Mundo. Coisa rara, mas é que eu sou antigo, então eu lembro logo de 70. 70 a gente dava logo de 10, 7, 8. Então era bom mesmo o negócio. Mas só que todo mundo lá é apresentado como os maiorais do tri, não é isso? Mas tem uma turma que nunca entrou em campo. O cara era só reserva, ele ficava só lá, mas ele ganhou a honra. Ele ganhou a honra. Ele é tricampeão como todos os outros. Nunca entrou em campo, nunca jogou uma partida, mas estava junto. Então, meu irmão, esteja junto. Tá bom? Fecha os teus olhos e levanta a tua mão para o Senhor. Oh, Deus, estamos aqui, Senhor. Trabalha em nós através do Teu Espírito. Oh, cumpre a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo nos tocar a cada dia, a cada manhã. Senhor, vem a cada dia, Senhor, nos dirigir, nos mostrar o Teu caminho, falar o nosso coração. Tira, Senhor, do nosso entendimento, Senhor, qualquer coisa que nos mantenha parados na inércia e faz a Tua igreja poderosa, faz a Tua igreja conhecida, faz esse bairro aqui conhecer que Tu és Senhor, que Tu és Deus, que o testemunho desse povo aqui mude, Senhor, as adjacências desse bairro aqui. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos como um embaixador, como alguém poderoso, Senhor, para transmitir o Teu Evangelho, no trabalho, na faculdade, na escola, nos vizinhos, no meio, no shopping, na rua. Cada um deles possa ser um missionário, alguém que fala do Teu amor, alguém que dá um bom testemunho, alguém que entrega a sua vida, cede a sua vida, alguém que tem prazer em se reunir em corpo, alguém que tenha prazer, Senhor, de Te glorificar, de cantar hinos de louvor a Ti, de estar na Tua casa, de viver em comunhão, Senhor, de conhecer mais e mais da Tua presença e do Teu poder, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz melhor do que eu estou Te pedindo e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um hino do Fernandinho que diz assim: vamos mudar o mundo. Vamos mudar mesmo, meu irmão. Não é só cantar, não. Vamos mudar o mundo. Amém? Deus tem dado para você essa capacidade de transformar vidas ao teu redor. Amém?